Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês todos estejam bem aí, indo bem nos jogos, nas mesas. Sejam todos bem-vindos aí à última parte da série de vídeos do torneio do Maximiliano. Nessa parte a gente vai concluir essa série de vídeos e a partir de amanhã já tem uma nova série de vídeos disponível no nosso site para vocês. Espero que vocês estejam gostando, né? Queria que vocês mandassem sempre o feedback de vocês aí, para que a gente possa estar melhorando cada vez mais, a cada vídeo está melhorando e trazendo coisa nova. Beleza? Então vamos lá, o Maximiliano na última parte ele parou aqui nesse 7 e 8. Então a gente vai dar sequência nesse Ás e 10 aqui, que ele abre, toma um call do Big Blind, no bordo 4-2-2. Maximiliano aqui com equidade de duas overcards e backdoor flush draw de Ás. Eu acredito que é um board que não acerta muito o range desse cara aqui, provavelmente seja um donkey. Então aqui eu prefiro ir de c-bet do que dar um check aqui e acabar tendo que foldar algumas vezes a melhor mão. Então eu prefiro ir de c-bet aqui, o vilão vai foldar grandes combinações de mãos aqui pra gente. Tem muitas cartas no turn que podem vir e que a gente pode ainda continuar blefando. Algum turn rei, algum turn de copas, por exemplo, uma carta que a gente ganha até mais equidade ainda. Então aqui por isso eu prefiro ir de c-bet. Maximiliano acabou indo de check, vilão check behind. E aí bet turn. Em geral eu prefiro beta flop já, acho que a gente demonstra muito mais talvez muito mais valor na nossa mão. Tipo, se a gente tem par de Ás aqui nessa situação, a gente sempre vai ser betar esse bordo. Apostando nesse set aqui, acredito que a gente não demonstre tanta coisa. Não tem set aqui no nosso range pra gente estar betando agora aqui para tentar extrair valor. Então acredito que faria mais sentido sair apostando no flop. Mas beleza, aqui o vilão TG2 faz o mini raise, toma uma mini tribet aqui do cutoff. Essa mini tribet aqui, eu acho que isso aqui a gente já é um tell do online que a gente pode ver. Acho bem difícil esse jogador aqui ser um bom jogador e tá fazendo isso para manipular de alguma forma os seus adversários. Eu acredito que isso daqui é muito mais um leak, muito mais um erro do que uma forma de manipulação. Então pelo size aqui a gente já assume que ele é um jogador fraco. E por ele ser um jogador fraco, nesse Ás e Rei aqui, o Ás e Rei tem muito valor contra o range dele de mini tribet. Então aqui eu curto pelo stack dele ali, que ele tem 16 big blinds para trás. A gente já pode colocar ele aqui em all-in, pode colocar ele na porta. O range desse cara aqui é um range bem grande também. Acho que ele não... na grande maioria das vezes ele vai foldar se a gente squeezar aqui. Se a gente for de 4-bet, por exemplo, ou 4-bet shove, acho que se a gente fizer uns 15 mil aqui, acho que a gente demonstra muito mais força. Acho que eu prefiro ir all in aqui para justamente tentar isolar e trazer só esse jogador aqui pro pote. Maximiliano acabou dando call. Eu não curto tanto esse call, que você vai jogar um pote contra dois jogadores fora de posição, não sendo o agressor, sabe? Então na grande maioria das vezes aqui você vai ter que ir de check fold, foldar algumas vezes a melhor mão. O Ás e Rei vai jogar muito bem aqui quando você, com duas blockers aqui de Ás e Rei, vai jogar muito bem contra contra o range desse jogador aqui, se você vai all in para flop. Vilão betou 10 mil. Aqui acho que não tem porque a gente dar raise ainda. Eu vou dar call, tem muito valor aqui. Ele vai estar betando aí todos os ases, acho que todos os flush draws. Ele sendo um jogador ruim, ele pode também estar postando, por exemplo, um 10-10, um 9-9, um dama-dama, um rei-valete, um dama-valete. Algumas mãos aqui, broca, alguma coisa desse tipo. Então todas as mãos aqui que eu acho que ele vai tribetar, ele pode estar se betando. Então aqui eu vou de check call. No turn 10 você vai de check. Ele beta 12 mil num pote de 43. Aí aqui eu acho que eu já não tenho mais fold. O vilão beta 12 mil aí num pote de 43 e fica com 10 mil fichas para trás. Então se a gente vai all in aqui, eu acho que a gente ainda toma call do valete.
Flush draw ele não vai foldar. A gente toma call de ases piores, de ás e dama, ás e 9, ás e 8. A gente toma call ainda, talvez aí de um 9-9, um vilão muito fraco pode dar call de 9-9. Então a gente toma call de muitas combinações piores que a nossa. Você acabou dando call, mas aí eu prefiro extrair ao máximo ali no turn já. Você vai de check, ele vai ao win. E ele também tinha ás e rei. Mas ele poderia ter ás e dama, ele poderia ter ás e 9, ele poderia ter ás e 8 suited, por exemplo. Ele poderia ter um dama valete. Poderia, aqui, turn era par mais broca. Então acho que a gente ainda tomaria muitos calls ali de mãos piores do flush draw também. Nessa mão eu jogaria diferente, eu tentaria definir essa mão pré-flop. Próxima mão é um par de valete. Esse mesmo vilão aqui abre 4x. A gente sabe que é um jogador bem fraco, que ele tem a tendência a fazer uns sizes bem esquisitos. Aqui você acabou dando call. Você pode optar pela linha de call ou já tribetar. O único problema de tribetar aqui é que você vai ter que fazer uns 9 big blinds aqui pré-flop para ele, para jogar em tribet pot aqui. Ele tendo um stack aí de praticamente 20 blinds. Então dá para jogar de duas formas. Acho que dá para ir tranquilo de check call. Quando a gente vai de check, quando você vai de check raise aqui, acaba que a gente não toma muitos calls de mãos piores. Se ele tá blefando, por exemplo, um ás e dama, ele pode foldar, eu acho. Acho que na maioria das vezes ele folda esse tipo de mão. E a gente acaba mantendo aqui um range mais forte do vilão. E se eu sei que ele tem a tendência a betar turn de novo, igual aquele ás e rei lá, se ele tem um ás e 10, por exemplo, nesse spot aqui, o Vala ainda está bem na frente desse range que ele pode dar segunda no turn. Então ali eu preferia manter todo o range do vilão no pot. Ele acabou dando esse call aí de ás e dama, cara. Num check raise você vê o nível de jogo dele. Ele é bem fraco. Você deu um check raise nele nesse board aqui, que não acerta o range dele, é mais a cara do teu range de quem tá dando call. Ele deu call ali com ás e dama, duas overcards apenas. Hitou flush draw, então aqui não tem escape pra ele. Mas acho que eu prefiro ir de check call aqui. Principalmente porque eu acho que ás e dama aqui, a tendência é que os jogadores foldem aqui se a gente vai check raise. E não é o caso de fazer esses jogadores foldarem. Ele acabou acertando o flush, mas beleza. Próxima mão que o Maximiliano joga é um ás e 9 contra esse jogador aqui, sabendo que ele é um jogador fraco. Eu curto que também você vá... Eu prefiro que você vá ao win aqui de 15 blinds. E ainda a gente ainda toma call de mãos piores que a dele. Ele não vai saber foldar o dama valete, o dama 10, o ás e 8, o ás e 7, o rei dama, esse tipo de mão, essas brothers, ele não vai saber foldar. Alguns suited connectors talvez ele te dê call, 9 e 10. Então aqui eu prefiro ir ao win pré-flop de 15 blinds do que dar call para jogar um pot fora de posição. Acho que seria a melhor linha aqui contra esse jogador. Você acabou acertando o top pair, ele deu check behind nesse board. Quando ele dá check behind nesse board, ele praticamente nunca vai ter esse ás. Se ele tem, por exemplo, ás e rei, ás e dama, ele sempre vai ser betar aqui nesse board conectado. Mas a gente tem que betar aqui para tentar extrair valor, talvez de dama, que ele possa ter checado behind, de um vala-vala, 10-10, de flush draw. Por mais que o flush draw também acho que ele vai de c-bet. Aqui eu faria um size bem pequeno, faria em torno de 6.000 mais ou menos, porque a gente está mirando o range fraco do vilão. O vilão aqui nunca vai ter um range forte, simplesmente porque ele deu check behind nesse board aqui. Então a tendência é que os jogadores c-betem valores aqui. Ele acabou foldando. Próxima mão, ele limpou aqui, você limpou também o ás e 5 off. Eu não curto tanto esse limp. A gente tem 20 blinds aí, você poderia ter isolado para jogar contra o Donkey aqui. O ás e 5 aqui
A gente ainda tá na frente do range dele, ele vai te fletar coisa muito pior que o Ice 5. Algumas vezes pós-flop a gente vai conseguir extrair muito valor dele. Então aqui se você faz uns 5.500, se você faz uns 6.000 aqui, é difícil o Big Blind continuar na mão. Então você vai jogar um pot heads up contra um jogador muito mais fraco, sendo o agressor. Então na grande maioria das vezes nem você nem ele vai acertar o flop, mas você vai se betar por bluff. Então acho que seria a forma mais lucrativa de se jogar esse Ice 5 aqui. Nesse caso aqui não tem o que fazer, tem que ir de check fold nesse board. O que é muito ruim no poker é você sempre jogar para acertar. Você dá call aqui sempre com a intenção de acertar o top pair de Ás. Isso daí no médio ou longo prazo vai ser muito deficitário. Então você tem que tomar bastante cuidado aqui para ficar fletando essas mãos aqui fora de posição. Na mão seguinte o rei dama, o Donkey limpa do small blind. Aqui eu acredito que é bom você isolar contra a jogada contra ele, é bom você dar o raise, punir o limp, mas você tem que fazer um size maior. Você tem que fazer um size maior para evitar que outros jogadores aqui entrem na mão, big blind também. Então aqui eu faria algo próximo a 6.000 aqui. Então eu prefiro fazer um size maior aqui. Nesse board 10, 10 e 5 é um board que não acerta muito o range do vilão, então é um board muito bom pra gente dar continuation bet. Faria aí em torno de 6.500. Não precisa ser mais do que meio pot. Acho que é bem tranquilo. Você acabou dando check, acertou o top pair, ele deu check de novo, aí você resolveu apostar. Eu não gosto tanto desse check behind porque a gente perde um dos fatores mais lucrativos do jogo, que é agressividade, e você juntar essa agressividade com a frequência que o vilão vai desistir, que o vilão vai foldar. Então na maioria das vezes ele não vai acertar o board, então a gente vai se betar aqui para fazer ele foldar. É bem tranquilo. Então a gente nunca pode, só porque não acertou esse board, dar check behind para acertar alguma coisa. Não, esquece suas cartas, esquece acertar alguma coisa no flop ou no turn. Pensa muito mais o jogo de forma lógica, se encaixa com o range do vilão, e se você consegue fazer ele foldar uma frequência alta de vezes aqui nesse flop. Ele acabou foldando o turn. Na próxima mão você abre o 7-7 contra dois jogadores, flopa trinca. Contra dois aqui, nesse board é bem tranquilo, dá c-bet. Faria aí em torno de 6.900, 7.000. Você faz 7.300, bem ok. Toma um raise do vilão Donkey. Então o que ele pode estar te dando raise aqui? Na minha opinião, o range dele para ele estar te dando raise, ele pode estar te fazendo isso com rei, sei lá, rei 10, rei valete, rei dama, rei 9, rei 7. 7 é difícil porque já tem 3 aqui, 2 contigo e 1 no board, mas ainda está no range dele. Pode estar fazendo isso com Ás 9, por exemplo, de copas, ou Ás 9 com Ás de copas, que tem backdoor flush draw. Pode estar fazendo isso com flush draw, pode estar fazendo isso com duas pontas. Então todas essas combinações aí, de par mais draw, de draws e de dois pares e top pairs, eu acho que ele pode estar jogando dessa forma. E praticamente todas essas combinações de mãos que eu falei, dificilmente elas vão foldar para você, se você for all-in aqui, por exemplo. Então o pot já tem 36.875, você tem 36.214. Acho que é uma situação muito boa aqui para você já estourar, para você ir all-in. Porque ele vai te dar call, ele não vai saber foldar o rei 10, o rei valete, o rei 9. Ele não vai ter disciplina para isso. Então você vai all-in, o vilão acaba te dando call. Ele, o rei 10 aqui encaixa no range do vilão. Então acho que é bem tranquilo você ir de bet chove aqui nesse spot. A gente acabou puxando um bom pot. Próxima mão você abre o valete dama, não teve ação. Abriu o Ás 9 de novo contra o Donkey. Nesse board aqui a gente tem backdoor flush draw, top pair, top kicker. É um board que conecta um pouco o range do vilão, mas não faz muito sentido ele sair Donkey betando 5.000 aqui. Então contra esse jogador, sabendo que esse jogador pode te dar call com muitas mãos piores ainda, um mini raise aqui para você extrair um pouco mais de valor da mão dele, sabendo que ele não vai foldar nada do que Donkey betou. Eu acho uma jogada mais criativa, uma jogada válida. O call também acho bem tranquilo, você
você dar call aqui e manter todo o range dele. Por mais que eu acho que se você der um raise pequeno aqui, também vai manter todo o range dele. Você acabou dando call, ok. Aí ele faz 2.500 num pote de 24 mil. Não faz muito sentido. Mas ele pode estar fazendo isso aí com um 5. Pode estar fazendo isso com broca, com flush draw, com algum 8. Talvez algum 9 pior, sei lá, um 9, 9-10, 9-7, 9-6, alguma coisa do tipo. Aqui você pode tanto ir de call, naquela linha de dar um raise bem pequeno, sabendo que você vai estar na frente ainda do range dele. E aí River ele faz 2.500. Eu acredito que se ele tem um 7 aqui que acertou a sequência, ele nunca vai fazer esse 2.500. Ele sempre vai tentar extrair o máximo aqui. Mas por ser agora no River um board muito mais conectado, eu acho bem mais difícil a gente tomar call de mãos piores aqui se a gente der um raise. Só que eu opto por ir de call também. Ele tinha Ice 8, era uma mão que estava no range dele, por ele estar jogando dessa forma, que não faz muito sentido. E aqui você encontrou uma carteira aqui para tirar ficha. Tem que jogar sempre pós-flop contra esse jogador aqui. Aqui o vilão abre 3x, tem um stack de 21 Big Blinds para trás. Você tem Ice e Rei. Com 20 blinds aqui, cara, eu não me vejo foldando para esse jogador aqui nenhuma hipótese. Então você pode aqui tanto tribetar, mesmo ele fazendo 3x aqui, a gente jogar por stacks aqui. Você acertou o As. Acho que num bordo seco aqui, cara, no bordo As 10 e 6, o vilão abrindo o TG sendo o agressor e não se beta esse bordo. Eu acho difícil ele ter o As aqui, não tem tanto As no range dele. Talvez algum 10 ele vai dar check aqui. Então a gente está mirando o range fraco do vilão aqui. O range forte dele, acho que a tendência é ele se betar. Então aqui, se você vai apostar, eu prefiro fazer um size bem pequeno, algo como um terço do pote, fazer uns 7.500 mais ou menos, para tentar tomar call aqui e extrair valor de mãos piores. O vilão acaba foldando. Próxima mão, o Dom que abre mini raise. Você defende o 3 e 6 suited. Ok, aqui check fold. Próxima mão, dama. Aqui aquele mesmo vilão abre 3x de novo e agora você tribeta. Acho bom você tribetar aqui. O call, se tivesse muitos jogadores aqui na sua esquerda com short stack aqui, eu curto o call para você criar uma situação de squeeze para eles. Mas aqui é bom você tribetar. O vilão acabou foldando. Próximo mais e rei, você abre 2,5. Aqui eu acho desnecessário você mudar o padrão de bet. Continuar fazendo mini reis ali que tava dando certo e não mudar o padrão aqui. E aí o Donkey faz 12 mil aqui. Aqui é aquela situação que eu vou tentar extrair o máximo de valor possível dele. Ele vai cometer muito erro pré-flop também, então ele não é capaz de foldar o As 10, o As 9, o As Valete aqui. Principalmente porque a gente já ganhou muitos potes dele, ele pode estar meio queimado aqui com a gente. Então se você fizesse aí uns 25 ou já colocasse ele all-in, você tomaria muitos calls de mãos piores ainda. Você acabou dando call para jogar em posição, talvez pode ser bom, mas eu prefiro já definir essa mão mais pré-flop mesmo. Ele betou 6 mil, você deu call, uma linha interessante para manter todo o range dele. Ele betou 15 agora o turn. Acho que a gente ainda tem certo valor aqui. Ele pode estar, sei lá, um As Valete, ele pode estar jogando dessa forma, mais e 10. Talvez o Rei. Acho que o Rei ele tende a fazer mais se ele joga assim. Dama, se ele tem essa dama, eu acredito que ele não faça o size que ele fez no flop. Acredito que ele não aposte 6 mil num pote de 28 com a dama. Mas ainda não tiro do range dele aqui, então pode ser ases piores. Talvez agora um flush draw agora que ele possa ter acertado. Vala, 10-10, ele pode jogar assim também. Ainda dá pra dar um call aqui. Acho que a gente ainda tem valor aqui contra o range dele.
A gente precisa estar ganhando aí 21,2% das vezes para ser break-even esse call aqui. Então, acho bem tranquilo aqui ainda. E aí ele faz 18 mil. Acredito que a gente tenha valor aqui ainda, cara. Acho que se das poucas damas que tem no range dele, acredito que ele, com um pote de 70 mil, ele tendo 32 para trás, ele vai all in. Acredito que flush, a mesma situação, ele não vai deixar esses 14 mil fichas aqui para trás. Então a tendência é que ele fosse all in aqui com essas mãos de valor. Então aqui eu coloco no range dele ases mais fracos, talvez um vala-vala 10-10, que num bordo dobrado e ace high, ele acha que ainda tem valor aqui. Então eu dou call aqui por valor, por estar acreditando que eu ainda estou na frente do range dele. A gente precisa estar ganhando apenas 16,8% das vezes para esse call aqui tá empatando no médio a longo prazo. O Maximiliano acabou dando call, ele realmente tinha esse Ás e 10 que estava no range dele. Se a gente dá esse call aqui e vamos pro showdown, ele tem Ás e dama, não é porque a gente não pode ser result oriented, orientado pelo resultado. A gente tem que pensar no range inteiro do vilão, e baseado nesse range a gente vai definir se a nossa jogada é lucrativa ou não é. Aqui você abre o valete dama. Nesse board aqui a gente tem que se betar, principalmente porque o vilão vai dar check fold aqui na grande maioria das vezes. Acho que esse aqui é um dos maiores erros da sua hand history. Você não está se betando por blefe, você sempre dá check com a esperança de acertar alguma coisa no turn e no river, e jogar para acertar no poker e no médio e longo prazo vai ser deficitário. Então aqui você tem que se betar por blefe. E aí turn você não apostou nas duas pontas, acho que tinha que ter apostado. E aí river você deu um mini raise e acabou tomando call de Ás e vala. Enfim, o ponto não é nem o size do teu raise e river, nem se você tem que dar raise no river ou não. O ponto é que nessa jogada ela se resumiria no flop já. Você iria dar bet e o vilão ia foldar esse Ás valete pra você. Então você tem que pensar um pouco mais o jogo de forma lógica, e parar tirar um pouco desses seus checks aqui no flop para tentar acertar alguma coisa. Aqui o vilão abre mini raise. É uma situação que, se ele tem um stack um pouquinho maior aqui, ainda daria pra gente tribetar light, mas com esse stack aqui eu prefiro foldar, sendo que se acabou dando call, mas sendo que também tem um jogador aqui com 11 big blinds, então sempre que ele for all in aqui a gente vai ter que foldar. Então eu prefiro investir as minhas fichas aqui numa jogada mais lucrativa, numa jogada que a gente vai ter uma expectativa maior no médio e longo prazo. Sem contar que a gente vai ter que ir de check fold aqui na maioria dos boards. Então eu não curto tanto esse call atravessado ali não. Aqui se abre do botão, toma call do big blind, tem que se betar. Você betou meio pote, dá pra fazer um pouquinho menos até. Se você tá com o padrão do PokerStars aí automático de sempre betar 50%, acho bom tirar isso um pouco, para você ter realmente que digitar o valor das suas apostas, para o seu jogo você não jogar muito automático. Então você pensar mais no size das suas apostas, de acordo com o range do vilão, com o perfil do vilão, com a textura do board. O vilão acabou foldando. Próxima mão você deu call de rei 3 suited. O vilão você betou. Você acabou dando check fold. Ok. O vilão aposta, você faz 20 mil. Ele folda. Faz 10. Colocou em all-in e foldou. Aqui uma jogada que dá pra gente fazer é optar um pouquinho por uma jogada mais passiva. Se o vilão tem perfil de te tribetar light aqui, você fletar o rei aqui é bom, e jogar o rei de forma mais passiva, mas para extrair um pouco mais de valor. Que a partir do momento que você coloca o vilão em all-in, todos os blefs dele, tribet light, vão foldar. Então você jogar o rei aqui de forma mais criativa, eu acho legal você ter essa noção. Mas colocar o vilão na porta aqui
uma 4-bet shove eu não vejo tanto problema também, mas mesmo sabendo que ele vai foldar na grande maioria das vezes aqui. Aqui você fleta o 3-3, toma um shove e folda. Tomou um all-in aqui de Ás 4. Contra esse jogador, cara, eu acho ok. Acho que ele vai estar chovando muita coisa aí pior que o Ás 4. Principalmente aí por ter algo em torno de 8 Big Blinds. Então o range dele aumenta bastante para estar chovando 8 Big Blinds aí. Acho que o Ás 4 aí tá bem na frente do range dele. A gente tem 43,3% de pot odds. Mas a gente tem, acho que mais de 50% de equidade aqui nessa mão. Te deu call, ele acabou tendo dama 8. Te acertou 2 pares e puxou o pot. Aí no heads up, o vilão abre, você dá call. Ele se beta. Você dá call. Check, bet. Call. Aqui é o seguinte, você tem que sempre pensar, planejar a tua mão. Antes de você dar o call no flop, acho que você já tem que planejar o turn. Antes de você dar call no turn, você já tem que planejar o river independente das cartas. Você vai pensar, porra, se bater um X, Y, Z eu vou fazer isso. Se vier A, B, C eu vou fazer aquilo. Então para cada carta que bata no turn, você já tem que ter um plano. Ou no river. Então aqui qual que é o teu plano? Você está tentando blefar esse tipo de situação? Ou você está dando call só apenas para acertar o 9 ou para acertar a dama? Você tem que ter isso na tua cabeça antes de clicar no botão de call, no botão de bet ou no botão de raise. Então aqui você foi de check call flop. O vilão betando aí, ele fez um size bem pesado mais uma vez aqui. Do range que ele faz aí, 19.800, nesse board, acho que não tem muitos blefs dele aqui, cara. Se tem algum blefe no range dele, é algum blefe que tem bastante equidade, tipo 2 overs e flush draw, por exemplo, que com certeza tem muito mais equidade do que o nosso dama 9, e a gente não vai fazer foldar essas mãos que ele tem equidade. Se a gente for all-in aqui, por exemplo, se ele tem flush draw e 2 overcards, eu acho que ele te dá call ainda. Então a gente tem que selecionar muito mais aqui qual que é a textura de board e qual é o vilão que a gente vai blefar. Então não é qualquer textura de board, não é em qualquer board, em qualquer flop turn que a gente vai dar call com a intenção de blefar o river. Nesse caso aqui eu acho que tem poucos blefs no range dele, tem muitos ases no range dele, tem 6 no range dele, tem overpair no range dele, tem flush draw no range dele. Então todas as mãos aqui, algumas mãos que ele pode estar te blefando, por exemplo, como Ás e 7 de copas, por exemplo, que está flush draw, esse Ás e 7 não folda pra gente. É uma mão melhor que a nossa? Mas a gente não faz uma mão melhor que a nossa foldar. Então acho que é bem difícil aqui ele estar blefando. E acho que a melhor forma de jogar aqui seria ir de check fold no flop mesmo, encontrar um board que seja mais conectado com o nosso range e que faça mais sentido a gente blefar. E aqui a gente tá jogando fora de posição também. O vilão tá barrelando, betando flop turn, então acho difícil ele tá blefando. E se ele estiver blefando, ele vai sempre blefar aqui com certa equidade. E essas equidades, no mínimo, a gente não vai fazer foldar. Você acabou acertando a dama, o vilão foi all-in. Quando ele vai all-in, cara, acho que talvez um missed draw aí de flush draw ele possa ir all-in. Mas sei lá, se ele tem um Ás ele pode ir all-in, se ele tem 6 ele pode ir all-in. Overcards aí, total, sei lá, Ás e 7 com Ás de copas, Ás e 7 não, Rei 7, por exemplo, Rei 10, alguma coisa desse tipo. Eu acredito que ele não vai blefar esse ponto. E aqui eu acho muito complicado, pensando pelo teu ponto de vista agora, acho muito complicado você dar um call de top pair num board que tem todos os draws aqui possíveis. O vilão demonstrando muita força
betando pré-flop, flop, turn, chovando river. Então aqui, cara, é uma situação que se a gente pensar, a gente tem aí quase 40 ou quase 50 big blinds. Num heads up é muita coisa. Então a gente praticamente torrar o nosso heads up aqui, torrar essas 40, 50 big blinds nesse call aqui de top pair com dama, num board que faz muito sentido o vilão ter ás, o vilão ter um 6. Eu acho que no médio a longo prazo a gente vai estar vomitando o nosso stack, a gente vai estar perdendo muito dinheiro aqui se a gente sempre fizer isso. E pensando aqui pelo lado da matemática, a gente tem 41,9%, vamos arredondar para 42% de pot odds. Então aqui a gente tem que ganhar 42% das vezes para essa jogada ser break-even, para a gente estar empatando no médio e longo prazo. Só que a gente não vai ganhar nunca 40% das vezes aqui. A gente vai ganhar aí no máximo, sei lá, 15%, 20% das vezes. Às vezes que ele estiver blefando o air total, às vezes que ele tiver um miss de draw aqui de flush, por exemplo. Então aqui, na minha opinião, essa jogada aqui não é porque você acertou a dama que você tem que dar call. Matematicamente, você tem que ir de check fold. E pensando no range do vilão, na forma como ele está jogando, você tem que ir de check fold. Pensando na sua vida no torneio, na sua vida no heads up, você tem que ir de check fold. Eu já foldaria essa mão no flop, não me envolveria nessa textura de bordo. Beleza? Então vamos lá. Você acabou dando call. E o vilão tinha 2 e 6. Ele tinha realmente esse range forte que a gente colocou ele. E que na minha opinião era difícil ele estar blefando. E aí eu acho que a gente jogou fora o heads up aqui praticamente. Você chovou o rei 3, tomou call de 7, 3 off. O vilão acertou 2 pares. Mas é isso, Maximiliano. Eu acho que você tem que ajustar algumas coisas no teu jogo. Acho que você pode ajustar muito size bet, principalmente size bet pré-flop, size bet de tribet, você pode ajustar. Por falar em tribet, você tem que colocar muito mais tribet light no teu jogo. Do meio do torneio pra frente, procurar muitos spots de steal e de re-steal para você estar tribetando light, principalmente os jogadores mais agressivos da mesa. Você está perdendo muito spot, muita situação que você poderia acumular ficha e não tá prestando atenção nisso. Às vezes você está jogando mais telas do que o normal ou não está focado no jogo. Você tem que se betar muito mais por blefe. Você praticamente não se betou por blefe na reta final do torneio inteiro. Então você perdeu a oportunidade de puxar muito mais potes ali sem showdown, de puxar potes sem risco. Tomar cuidado com os size de c-bet que você está fazendo. Evitar ficar no automático ali 50% do pote, naquele botãozinho padrão do PS. Pensar mais no size que você está fazendo contra o jogador X. Você vai usar o size bet Y. Na textura de board X você vai usar um size, na textura de board Y você vai usar outro size. Então você tem que dar uma ajustada nisso. Ajusta também esses seus calls para jogar fora de posição contra jogadoras short stacks e fazendo um size muito alto. Então aqui na reta final, algumas vezes a gente viu o jogador abrindo 3x com 15 blinds para trás, você Ice 5 off do small blind, e o jogador na sua esquerda tendo 11 blinds, você dando call ali para jogar fora de posição, um pós-flop com o jogador que está short stack. Então no médio e longo prazo isso vai ser deficitário. O que mais que você pode tentar ajustar? Tentar ajustar um pouquinho o teu jogo pós-flop, pensar um pouquinho num dos conceitos mais importantes do jogo, que é valor e blefe. Pensar quando você toma call de mãos piores e consegue extrair valor, quando você faz uma mão melhor que a sua, foldar e aí você consegue blefar. Pensar um pouquinho mais nesses conceitos, beleza? Bom galera, espero que vocês estejam gostando aí dessas séries de vídeos. Essa foi a última parte, espero ter passado algum conteúdo de valor para vocês. Deixa o feedback aí no vídeo e não deixe de mandar o seu registro para a gente também analisar. Vai ter novos vídeos a partir de amanhã. E acho que é isso. A gente se vê nas próximas videoaulas. Espero que vocês estejam gostando. Forte abraço. GL nas mesas. Valeu, galera!